Hey guys, what's up? Eita, a teacher já começou a aula com essa dificuldade de falar, tá demais. What's up and welcome, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na nossa aula 12.2 de exercise. Opa, 12.2 não, 11.2. Já tô querendo avançar com vocês. 11.2 de review and exercise. Então, não vamos perder tempo para a gente fazer as nossas revisões sobre a first conditional e os exercícios. Let's begin? Olha aí a aula do 11.2, eu tô com 12 na cabeça, 11.2 com a teacher Patrícia Recher. It's a pleasure, é um prazer. E o nosso intérprete Vitor, welcome. O título da nossa aula, vocês lembram? If you work hard. Se você trabalhar duro, bastante, essa é uma condição. E aí nós vamos falar de um resultado que vem no futuro, porque estamos falando da first conditional, a primeira condicional. Então presta bem atenção aí. Na nossa revisão, ainda não é atividade de sala, presta atenção na nossa revisão. A first conditional, o que é? Se o fato A acontecer, fato B acontecerá como resultado da condição A. First conditional em inglês possui a seguinte estrutura. Olha aí, presta bem atenção na estrutura que vai mudar da zero conditional, zero condicional, tá? Porque vamos agora usar o quê? O futuro no resultado. O resultado vai vir no futuro. Você tem essas duas opções de futuro aí, o will ou going to. Lembrando que o will é aquele futuro mais incerto e o going to é aquele futuro planejado, mais certo. Ok? Então, if é a palavrinha de ordem que significa se, a conjunção se. E aí, a condição, ela vem no presente simples, ok? Presta bem atenção, no presente simples, a sua frase, o seu verbo em vir conjugado no presente simples. E aí, de acordo com os pronomes pessoais, lembrando das regras da terceira pessoa, onde você acrescenta o S, ou ES, ou IES, dependendo do fim do verbo. Tem que usar o conhecimento do presente simples aqui também, assim como o conhecimento do verbo modal will e do futuro com going to. E aí também vimos o que mais? Nós vimos as nossas confusing words, as nossas palavras confusas. Vou agora começar a escrever para vocês aqui, aliás, vou passar a sublinhar aqui para vocês. As palavras foram insight, com C, aqui, e insight, com S. Então, as duas se parecem muito na pronúncia, na escrita são diferentes e também na questão do significado. Nós temos o insight como compreensão, e insight com C como provocar, agitar. E nem sempre é uma coisa ruim, como eu falei naquela aula. Eu estava brincando com vocês. Às vezes você encontra também a palavra insight, obviamente, com textos bons, como vai ter numa atividade nossa aqui mais pra frente, quando for hora de fazer. Então temos aí a frase. If people incite violence, se as pessoas incitarem a violência, how will they have insight of better life? Como elas terão uma visão de vida melhor. Aqui a palavra insight está sendo traduzida como visão, mas ela também tem tradução de discernimento, dentre outras traduções, dependendo da frase que você estiver usando. Inclusive, nós usamos muito a palavra insight no português como estrangeirismo. Eu tive um insight aqui, ao invés de falar, inclusive, falei de uma forma portuguesada, insight, com esse T no final aí, com esse I, porque o brasileiro tem a mania de colocar a vogal no final das palavras em inglês, né, que terminam com consoantes. Loucura. Mas aí, ó, chegou o momento dela, atividade de sala, no seu momento, na verdade, o momento que você vai prestar bastante atenção, tem um texto aí para vocês fazerem a interpretação dele e as atividades também envolvendo a first conditional. Be right back, já volto com vocês. Hey guys, I'm back, estou de volta e agora vamos corrigir as nossas exercises. Let's go! Olha aí nossa atividade de sala e vamos tirar as nossas questions, as nossas dúvidas em relação a esse texto aí, alright? E a primeira coisa que você tinha que fazer e que você deve fazer para você não gastar muito tempo na sua interpretação, mesmo que o texto seja bem little, bem pequeno, é ler o enunciado, porque está todo em português, maravilha. E aí você só vai ler o enunciado, vai procurar o quê? As palavras-chave, as palavras que se repetem bastante, aí você pode, com essa palavra, já tentar achar a resposta correta para a alternativa. E aí vamos ver o que ele pede aqui primeiro. Após a leitura do texto, podemos concluir que
Então percebe que ele não pede uma ideia, aliás, ele pede uma ideia central e não uma ideia específica. Então, se pede uma ideia central, você vai ter que fazer aquela questão do skimming, aquela estratégia de leitura que nós vimos. Então, a gente pode concluir, depois de ler todo o texto, do que ele fala. Ou então nem ler todo o texto, tá, gente? Basta um pouquinho do texto para você ter noção mais ou menos, até porque você vai aqui também aplicar seu conhecimento de mundo. Por exemplo, nessa letra E aqui, ó, cruzar na rua com o gato preto dá azar para todas as pessoas. Eu sei que isso não está no texto, porque essa informação, eu sei que meu conhecimento de mundo aplicado aqui, eu sei que gato preto não dá azar para as pessoas, certo? Claro que nós estamos falando de quê? De superstições. Mas aqui eu falando desse... Não, porque nós vamos falar sobre superstições nesse texto. Mas aqui nessa frase, nessa alternativa, eu sei que no texto não está realmente dizendo que isso acontece, que isso é uma verdade universal. Não é. Então, essa letra eu já acho um absurdo. Não vou marcar ela, mesmo sem ler o texto, eu já sei que não é essa a resposta correta. Volta para A. As superstições podem, muitas vezes, atrapalhar a vida das pessoas por sempre acontecerem. E aí, as superstições, as pessoas que têm essas superstições, você também pode aplicar o seu conhecimento de mundo aí, já vê que essa alternativa pode ser um pouco fora aí da situação, né, da realidade. Porque não estou falando que superstições são falsas, mas assim... Vamos parar por aí, porque a gente tem que ler as alternativas. B. As superstições são criadas por sábios e costuma passar de geração para geração. Aí eu já fico um pouco assim, essa alternativa pode ser uma das minhas corretas, aliás, a minha correta. Mas não sei, vamos ler mais. Superstição é uma espécie de crendice, opa, essa tá bonita, popular, que não possui explicação científica. Essa letra C... Do meu conhecimento de mundo, eu diria que essa C faz todo sentido e que poderia ser minha resposta correta. Vou apostar nessa C, todas as minhas fichas. Letra D. As pessoas sempre deixam de fazer determinadas coisas no dia de sexta-feira 13. Essa também tá bonita, porque quem tem superstição, acredita nas superstições, elas realmente, olha aí, realmente vão fazer certas coisas, porque elas acreditam nas superstições. Certo? E aí vai ser o seguinte, vamos voltar lá no texto. Antes eu vou apagar aqui. E a gente vai tirar a nossa resposta correta. Eu acho que é a C. Quem marcou a C aí, acredito que possa acertar. Vamos lá? Olha aí. There is a superstition that says Friday the 13th is an unlucky day. Há uma superstição que diz que a sexta-feira 13... é um dia de má sorte, onde você não tem sorte, só vai dar tudo errado. This is because the number 13 is considered to be an unlucky number in Western culture. E aí, isso é por quê? Por causa de quê? Because, tá dando motivo. Qual é o motivo disso? O número 13, ele é considerado... um número de má sorte, onde você não tem sorte, unlucky. Na cultura ocidental, and Friday is said to be an unlucky day. E a sexta-feira também é dita como um dia também que você não tem sorte. Então, junta o 13, o 13 e o Friday, a sexta-feira together, junta e lasca geral, porque só vai ter coisa ruim acontecendo segundo as superstições. So, if Friday and 13 happen together, como eu acabei de falar, se a sexta-feira e o dia 13 acontecerem juntos, it will be bad luck. Vai ser realmente um dia de má sorte. Do you think so? E aí, você acha isso? There are a lot of other superstitions. Há muitas outras superstições. Por exemplo, if you break a mirror, se você quebrar um espelho, quem conhece essa superstição sabe o que vai acontecer depois. Olha aí, ó. You will have 7 years of bad luck. Você terá
7 years, 7 anos de azar, olha que chato. E aí nós temos aqui uma frase usando a condicional, primeira condicional. If you break a mirror, se você quebrar um espelho, no meu presente simples, você terá, e aí já é futuro aqui o meu resultado, né? O que pode acontecer se acontecer ao fato A. You will have 7 years of bad luck. Você terá 7 anos de azar, que coisa, hein? And what if you see a black cat? E se você vira um gato preto? E aí, o que será que acontece? E aí termina o nosso texto, então, de acordo com o texto, então você pode inferir a ideia de que superstição é uma espécie de crendice popular que não possui explicação científica. Então, a resposta é a letra C. Muito bem? Vamos lá? Número 2. Complete as frases na primeira condicional. Você vai completar na sua primeira condicional. Aí parece muito difícil, mas é uma atividade bem fácil. Perceba que as palavras que estão em parênteses, certo? São as palavras que você vai alterar ou adicionar coisas na frente. Então, você tem que prestar atenção na sentença que aparece o if, que vai ser a sua condição, e logo depois o outro blank provavelmente vai ser o resultado dessa condição e vai vir no futuro simples. Então, eu tenho aqui, ó, if you, passo esse verbo to break, que é o verbo quebrar, na sua forma base sem o to, alright? Porque eu não vou ter nenhuma conjugação aqui por ser uma frase afirmativa e trabalhar com o sujeito you. Então, if you break a mirror, se você quebrar um espelho, you will have, você terá, estava ali também no nosso texto, né? 7 years of bad luck, 7 anos de azar. Vamos ver a próxima? A próxima também começa com a minha condição. E o verbo é to make, fazer. Outro verbo fazer em inglês, nós temos o to do e o to make. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer esse verbo para cá sem a minha partícula to, e aí ela vai vir conjugada ou não. Ela vai vir conjugada para o presente aqui, sem alteração ou com alteração? Sem alteração. Então, if you make, sem alteração, porque a gente está trabalhando com o sujeito you e não há alteração. If you make a wish, se você fizer um desejo, when you see a shooting star, quando você vira uma estrela cadente, o verbo to come, que é o verbo vir, você vai fazer o que com ele? Colocar o seu modal antes aqui, will, para poder colocar o verbo come sem a partícula to, para ficar o seu resultado no futuro simples. It will come true. Se tornará realidade. Outra superstição na C. Vamos ver aí, ó, wishes, desejos. Aí temos o verbo to come de novo, vir. E aí você vai fazer isso aqui, ó, pá. Você vai colocar o seu verbo aqui no presente simples ou no futuro. Perceba bem, a frase começou com o quê? Sem o if. Não temos o when aqui, não temos unless, aquelas outras palavras que podem usar na sua condição. Temos o if bem aqui, então significa que a segunda sentença é a condição e a primeira é o resultado. Então, wishes, comes. Opa, comes não, come, desculpa. Por que come? Eu já ia escrever come, falei comes, não sei por quê. Porque nós temos aqui o plural, desejos. Se fosse desejou no singular, seria comes, com S no final. Porque aqui você vai conjugar o seu verbo to come no presente simples. Então, ele vem conjugado sem o to, alright? Repetindo isso mais uma vez. E ele não vem com nenhuma terminação no final dele. Então, os desejos se tornam realidade, come true, if a person, se uma pessoa o quê? Nós temos o verbo to blow out, assoprar. Assoprar vem para cá o quê? No presente simples. E agora sim você vai fazer essa questão de colocar o final, S no final do verbo blow, que vem para cá como blows, porque você está falando de uma pessoa, person. Person é singular, então no presente simples, terceira pessoa fica com S no final. Então, if a person blows out all of the candles on her birthday cake in one breath. Então, assim, ó, se ela soprar
todas as velas, as candles no aniversário dele ou dela, do bolo de aniversário dele ou dela, em uma assoprada só. Sim, ó, foi e acabou. E aí o desejo dela vai se tornar realidade. Segunda suspeição. Então vamos lá na D. If someone. Aí eu venho pra cá. O que acontece aqui? If someone. Opa, só um minutinho aqui. Eu vou voltar pra letra C, que eu dei uma vigiada melhor no que eu escrevi. Vou só apagar aqui no comes. Comes, porque no meu resultado não é presente simples, confundi com a zero condicional. Estamos na primeira condicional, deu um tilt na teacher. Então, wishes will come. Estaria errada aquela frase do jeito que eu fiz? Não estaria. O que, na verdade, implica aqui o uso do will, porque nós estamos falando de uma situação que pode acontecer no futuro. Então, como é a primeira condicional, é futuro. Mas se eu tivesse colocado come aqui, você também teria uma frase corretamente, mas seria na zero condicional. A teacher esqueceu que estamos na primeira agora, primeira condicional. Então, já ajeitei aqui. Alright? Então, vamos voltar? Agora sim, if someone, se alguém, o verbo to catch, o verbo pegar, você vem com esse verbo pra cá, não se esqueça, a condição é sempre no presente simples. Já o resultado agora vai ser no futuro simples, porque estamos na primeira condicional. Isso também tem que lembrar, porque eu acabei esquecendo lá naquela atividade. If someone catches, ok? Ou seja, se alguém pegar, catches, e agora vem com ES no final, porque esse verbo termina com CH, e verbos que terminam com CH, você acrescenta ES no final, ao fim do verbo. Não se esqueça disso. Vou pegar aqui minha borrachinha rapidinho para ajeitar para vocês, para ficar melhor. Catches. E aí, a falling leaf on the first day of fall, ou seja, se alguém pegar uma folha que cai no primeiro dia do outono, o he ou she, ele ou ela, temos uma frase na negação. Como é que fazemos uma frase na negação no resultado dessa condição no futuro? He or she won't, will not ou won't catch. Catch, usa o mesmo verbo, só que agora ele na sua forma natural, sem o to. We won't catch a cold all winter. Não pegará o que? Um resfriado, não pegará um resfriado todo inverno. E aqui eu vou responder de forma mais rápida, porque estamos com pouco tempo. Olha aí, ó, a rabbit's foot. E aqui que vai ficar a sua resposta, que é o que? O resultado? A rabbit's foot will bring. Ou seja, um pé de coelho trará para você sorte, luck and will, de novo, protect. Por que will duas vezes aqui? Porque você está tendo dois resultados dessa condição. Dessa condição aqui, que ela vai trazer e vai o que? Proteger de espíritos ruins se a pessoa, if a person, e agora sim, você vai ter que colocar no presente simples, if a person carries. Por que carries? Agora com es no final, some o y, porque se trata de um verbo com C, que, aliás, se trata de um verbo que tem aquela questão de y precedido de consoante, certo? Precedido de consoante, você muda, você tira o y e acrescenta o i, es. A rabbit's foot in his or her pocket. Então, aquela questão de você encontrar um pezinho, né? Você tem um pezinho do coelho e colocar no seu bolso para te proteger. E a letra F. If someone opens. Aqui vai ser opens, porque someone é alguém, terceira pessoa. Opens, o verbo abrir, vai vir com S no final. If someone opens an umbrella, se alguém abrir um guarda-chuva, in the house, na casa, he or she, ele ou ela, to have, agora é o verbo have, vai ser o que? Bad luck, azar. He or she will have, terá, ele ou ela terá o que? Azar, bad luck. Alright? Aqui, ó, o que vocês iam fazer? Na tabela abaixo, as superstições e suas consequências. Relacione as colunas corretamente e crie frases usando a primeira condicional. O que você ia fazer aqui? Você, ó, já tem até aqui praticamente feito, ou seja, você olhar a primeira parte que seria o quê? Essa parte seria condição e essa parte aqui seria o resultado.
Alright? E você faria dessa forma aqui. Aqui já tem o meu verbo, só colocaria o if, a condição, se. If you find a ladybug in your garden, se você achar uma joaninha no seu jardim, e aí você vai prestar atenção lá, aqui na sua resposta, to take a trip seria aqui a resposta, to take a trip. If you find a ladybug in your house, e aí você colocar o quê? You, porque você está falando de você. You, if you find, é sobre você, então é sempre you. If you find, se você achar uma joaninha no seu jardim, you will. Por que you will? Porque esse will vai se juntar com o seu verbo principal, que é o take, já está aqui. You will take a trip. Você viajará. Aqui é a mesma coisa. Você só colocaria if you keep your fingers crossed. Se você fingers crossed é você, gente, esse ato de você cruzar os dedos. Eu estou aqui cruzando os dedos e não estou conseguindo falar a palavra cruzar os dedos. If you keep your fingers crossed. Se você manter seus dedos cruzados, you will, contraído, vou usar meu will contraído aqui, eu posso também, have good luck, você terá boa sorte. Aqui é a mesma coisa, if you, se você derrubar um garfo, if you drop a fork, a man, aí você vai precisar colocar will aqui, porque eu já tenho o sujeito man, você precisa do seu verbo. A man, o quê? A man to visit, thinking, a man to visit you. Aí você vai colocar como? A man will visit you. O verbo visit sem o to aqui. Então, um homem visitará você. Então, if aqui, só falta o if para colocar, já tem o sujeito. If the palm of your right hand inches. Se a palma da sua mão direita coçar, o que vai acontecer? Essa superstição. Volta lá. Aí você tem aqui, ó, to get money. Então, você vai transformar esse seu verbo to get. Aonde? Você vai deixar ele aqui, já tem ele aqui, então você vai fazer só o quê? Colocar o will. Então, só o will para deixar o meu verbo get no futuro. You will get money. Você precisa do you também, porque nós estamos falando de você. Se a palma da sua mão direita, if the palm of your right hand inches, you will get money. Você terá dinheiro. Então, você teria que colocar isso aí, o if, seu sujeito, e colocar seu verbo no futuro ou não. Então, basicamente, essa atividade. 4. Complete corretamente com o insight com C ou insight com S. O que você vai fazer aqui? Já vou colocar as respostas corretas. A primeira se trata de uma coisa boa envolvendo insight com C. If you have an opportunity to help others or insight change. Se você tiver a oportunidade de ajudar os outros ou incitar a mudança, it is going to be a moral obligation to do so. Vai ser uma obrigação moral para você fazer. If someone does something illegal on Twitter, se alguém faz alguma coisa ilegal no Twitter, like o quê? Like incite. Incite com C aqui já é uma coisa ruim sobre incitar. Like cite hatred, ou seja, incitar o ódio, or make racist remarks, ou fazer comentários racistas. Then, então, there has to be some way of censoring them. Tem que haver um jeito de censurar eles. E as últimas aqui são insights com S, insight com S, aquela questão da visão, do discernimento, aquele estalo que dá em você. Então, the man with insight enough to admit his limitations comes nearest to perfection. Então, o homem com a percepção, com a visão de que ele pode admitir as suas limitações, chega o mais próximo da perfeição. E na última, reading is exercise for our brains in the guise of pleasure. Então, assim, a leitura, ela faz o quê? Um exercício para a nossa mente e ela se torna um prazer para a gente, porque books gives us, os livros nos dá a visão into other people, other cultures. Os livros nos dão a visão de outras pessoas, outras culturas. Temos aí um material complementar para vocês sobre a First Conditional. Espero que vocês olhem, estudem mais sobre esse assunto, que eu acho fácil, mas vocês vão também achar com a questão da prática. Vejo vocês na nossa próxima aula. See you then. Bye.